Gravando. O nosso grupo escolheu o tema a seleção e a proposição das atividades. Existe uma sequência fixa de atividades que configuram a rotina. Na educação infantil, troca-se a palavra depois de, que seria depois de fazer exercício, depois de fazer a leitura, pelas palavras a hora de, que é a hora de dormir, a hora de ir ao banheiro, a hora de ir para o pátio, a hora da brincadeira. Normalmente, dentro da escolinha, as atividades são cronometradas. Não porque as crianças são rápidas em fazer as atividades, mas sim porque a concentração delas é menor. Existem dois grandes grupos de atividade. Uma delas é socialização e de cuidados, que é o exemplo que é feita a entrada, o acolhimento da criança na entrada, a alimentação, o sono e as atividades pedagógicas, que são livres ou dirigidas pelo educador. As atividades de socialização e de cuidados, elas permeiam todo o turno de trabalho do professor. As atividades que o professor realiza com as crianças, ele também precisa ser dividido com todo o educandário. A sala que ele vai usar para realizar a atividade, ela é dividida por todo o educandário. Então, ele precisa ter o tempo da atividade para que depois uma outra turma ocupe o mesmo espaço que ele fez a atividade. Na educação infantil, para os pequenos, há outro modo de dividir as atividades de cuidados e educativas. Elas centram-se no corpo das crianças nos aspectos biológicos, dos mesmos exemplos, higiene, alimentação e saúde. As educativas, elas se derivam das necessidades naturais da criança. Uma característica nessa faixa etária, por exemplo, é as atividades, às vezes, elas são um pouco mais lentas. O tempo para a realização é mais amplo e não há exigência que a criança cumpra os tempos definidos, assim. A gente não pode exigir que a criança seja rápida, né, como um adulto. Então, na pré-escola, a rotina já passa a ser um pouquinho, a gente já dá um pouco mais de atenção para a mente da criança, para a coordenação motora, assim. Então, torna-se próximo ao modelo escolar, com menos preocupação com os cuidados, aí continua as atividades de socialização, o menor tempo nas atividades de cuidado pessoal. Com as crianças maiores, existe uma variedade de atividades pedagógicas a serem desenvolvidas e a duração é menor, havendo uma menor tolerância nas diversidades, uma maior rigidez no tempo da execução dessas atividades. Na educação infantil, as atividades rotineiras têm um componente especial, além de serem a estrutura da organização do cotidiano. São também as referentes ao conteúdo pedagógico, nessa faixa etária que é muito importante. Como, por exemplo, a de comer com a colher, usar o copo, escovar os dentes.